praticam muito de tipos diferentes de arte, criam novos designs de roupas e receitas de comida, decoram a casa, cuidam do jardim e ensinam seus filhos. Se quiser ver uma artista no local de trabalho, pense na esposa do passado, que vivia na fazenda com seu trabalho de fazer colchas e preparar conservas, com suas roupas e tapetes feitos à mão. Devo dizer pessoalmente que meus interesses e talentos aumentaram 10 vezes mais desde que deixei meu emprego de engenheira e comecei a trabalhar no lar. E parece que vão continuar a se expandir no futuro. Na força de trabalho lá fora, eu nunca teria oportunidade de adotar interesses tão diferentes como educação, arquitetura, economia, caligrafia, poesia, composição literária, design de roupas, teoria e prática de horticultura, ensino de piano, tudo ao mesmo tempo. Mas no lar estou me ampliando quase sem limite. Cada novo interesse leva a outro, e pela primeira vez em minha vida tenho mais projetos interessantes e úteis do que posso fazer. Até aqui, palavras da ex-feminista Mary Pride em seu livro De Volta ao Lar, do feminismo à realidade. Segundo Jérôme Lejeune, descobridor da causa genética da síndrome de Down, a divisão do trabalho já está presente na própria formação do embrião. Que coisa interessante. Ouçamos o que Jérôme Lejeune diz. Sabe-se agora que aquilo que o homem sublinha em sua mensagem genética é a maneira de fazer um envoltório, a bolha amniótica que protege a criança e a placenta que lhe permite a nutrição através dos vasos sanguíneos da mãe. Já o que é sublinhado da parte da mãe é a arte de juntar as peças soltas, graças à qual a criança vai se organizar por si mesma. À vista de tudo isso, eu diria que é comovente para o cientista saber que num ovo fecundado de 1,5 milímetro de diâmetro já há a divisão do trabalho que todos nós conhecemos. Ao homem cabe construir o abrigo e buscar o alimento. À mulher, a elaboração da criança. Isto é um trecho do discurso de Jérôme Lejeune, proferido no auditório Petrônio Portela, no Senado Federal, no dia 27 de agosto de 1991, aqui no Brasil. O catecismo feminista. Vejamos a caricatura que o feminismo faz da mulher. Primeira pergunta: o que é a mulher? Mulher é o ser humano que, por infortúnio, pertence ao sexo feminino. Segunda pergunta: o que é o feminismo? Um movimento que visa libertar a mulher, tornando-a igual ao homem. Terceira pergunta: quais são as principais bandeiras do feminismo? O emprego fora do lar, a anticoncepção, o lesbianismo e o aborto. Quarta pergunta: a mulher não pode realizar-se como dona de casa? Resposta: nunca. Dona de casa, rainha do lar, são títulos usados para esconder a escravidão da mulher ao marido e aos filhos. A única realização possível é fora do lar, em competição com o homem. Quinta pergunta: por que o feminismo prega o direito à anticoncepção? Porque os anticoncepcionais tornam a mulher semelhante ao homem. Ele não concebe, não sofre os incômodos da gravidez, nem as dores do parto. Ao usar algum método anticoncepcional, a mulher torna-se mais masculina. Sexta pergunta: por que o feminismo prega o direito ao lesbianismo? Porque as lésbicas praticam aquilo que, em geral, só é concedido aos homens praticar: a conjunção carnal com mulheres. Sétima pergunta: por que o feminismo prega o direito ao aborto? Porque o aborto torna a nós, mulheres, não apenas iguais aos homens, mas superiores a eles. Oitava pergunta: como assim? A mulher que aborta faz algo que muitos homens não têm coragem de fazer.
A sociedade costuma ver a mulher como cheia de ternura, delicada com as crianças, capaz até de dar a vida por elas. Ao abortar, a mulher quebra esse preconceito, prova que o instinto materno é um mito e que ela é capaz de ser mais dura que os homens. Com o direito ao aborto, o feminismo atinge o seu auge. Termina aqui o Catecismo Feminista, que é uma caricatura que o feminismo faz da mulher. Diferença no vestuário. O modo de vestir masculino e feminino tem muito de cultural, mas não só cultural. É interessante que nas mais diversas culturas dos mais diversos tempos, as mulheres têm usado saias ou vestimentas talares. Talar quer dizer que vai até o tornozelo. Isso tem uma razão de ser. Para poder abrigar o bebê dentro de si, os ossos da bacia da mulher são mais largos que os do homem. As saias são roupas largas, que se acomodam perfeitamente ao corpo feminino, dando-lhe não só a decência, mas também uma peculiar elegância. Foi somente depois de 1960 que as mulheres passaram a vestir ordinariamente calças compridas. E hoje, infelizmente, a maior parte das calças que as mulheres usam, ao contrário das calças dos homens, é colada ao corpo. Agora que já vimos a família natural, já vimos o que é ser homem, o que é ser mulher, vejamos agora uma patologia chamada ideologia de gênero. Vou começar com uma citação de Judith Butler, fundadora da ideologia de gênero. O gênero é uma construção cultural. Por conseguinte, não é o resultado causal do sexo, nem tão aparentemente fixo como o sexo. Ao teorizar que o gênero é uma construção radicalmente independente do sexo, o gênero mesmo vem a ser um artifício livre de ataduras. Em consequência, homem e masculino podem significar tanto um corpo feminino como masculino, mulher e feminino, tanto um corpo masculino como um feminino. Essas palavras são da feminista radical Judith Butler em seu livro Gender Trouble, O Problema do Gênero, Feminismo e a Subversão da Identidade. Esta nova maneira de ver a mulher, chamada perspectiva de gênero, resume-se nos seguintes princípios. 1. Não existe um homem natural, nem uma mulher natural. Todo ser humano nasce sexualmente neutro. A sociedade é que constrói os papéis masculinos ou femininos. Gêneros são papéis socialmente construídos. Esta é a definição de gênero. 2. Não é a natureza, mas a sociedade que impõe à mulher e ao homem certos comportamentos e certas normas diferentes. Assim, se desde pequena a mulher brinca de boneca e casinha, isso não se deve a um instinto materno, que para as feministas de gênero não existe, mas simplesmente a uma convenção social. Se as mulheres casam-se com homens e não com outras mulheres, isso não se deve a uma lei da natureza, mas a uma construção da sociedade. Se os homens sentem-se na obrigação de trabalhar fora de casa para sustentar a família, enquanto as mulheres sentem necessidade de ficar junto aos filhos, nada disso é natural. São meros papéis desempenhados por tradição, mas que poderiam perfeitamente ser trocados. Tais ideias, que são meras construções sociais, servem para justificar o domínio da mulher pelo homem. Assim, a mulher ingenuamente, segundo essa ideologia, acredita que seu lugar mais importante é o lar, que nasceu para ser mãe, que deve sacrificar-se pelos filhos, que deve ser fiel ao marido. Tais construções sociais, entre aspas, segundo tal ideologia, não têm fundamento. Assim, é preciso desconstruir, entre aspas, tais ideias, conscientizando a mulher de que ela está sendo enganada e explorada.
Uma vez liberta de tais construções sociais, a mulher vê-se livre para construir a si mesma. Pode livremente optar por ser lésbica, por não ser mãe, ou por matar o filho concebido, ou, como se diz, interromper a gravidez. Tudo passa a ser permitido. A origem da ideologia de gênero encontra-se em Friedrich Engels, amigo inseparável de Karl Marx. Em seu livro A Origem da Família, da Propriedade e do Estado, 1884, ele dizia: em um velho manuscrito não publicado, escrito por Marx e por mim em 1846, encontro as palavras: a primeira divisão de trabalho é aquela entre homem e mulher para a propagação dos filhos. E hoje posso acrescentar: a primeira oposição de classe que aparece na história coincide com o desenvolvimento do antagonismo entre homem e mulher, unidos em matrimônio monogâmico. E a primeira opressão de classe coincide com a do sexo feminino pelo sexo masculino. Acabei de ler a citação de Friedrich Engels no seu livro A Origem da Família, da Propriedade e do Estado. Segundo a doutrina marxista, não há conciliação possível entre as classes. Operários e patrões são necessariamente inimigos. Os operários não devem buscar melhorias para sua classe. Devem fazer uma revolução que terá por fim acabar com as classes. Marx pregava uma tomada do poder pelo proletariado. Depois de algum tempo, o Estado iria desaparecer, não haveria mais classes sociais e tudo seria comum, seria instaurado o comunismo. Seguindo a mesma linha, o feminismo atual, com bases no marxismo, não deseja simplesmente melhorias para as mulheres. Deseja eliminar as classes sexuais, entre aspas. Diz a feminista radical Shulamit Firestone em seu livro A Dialética do Sexo, preste atenção: assegurar a eliminação das classes sexuais requer que a classe subjugada, as mulheres, faça uma revolução e se apodere do controle da reprodução, que se restaure à mulher a propriedade sobre seus próprios corpos, como também o controle feminino da fertilidade humana, incluindo tanto as novas tecnologias como todas as instituições sociais de nascimento e cuidado de crianças. E assim como a meta final da Revolução Socialista era não só acabar com o privilégio da classe econômica, mas com a própria distinção entre classes econômicas, a meta definitiva da Revolução Feminista deve ser igualmente, a diferença do primeiro movimento feminista, não simplesmente acabar com o privilégio masculino, mas com a própria distinção de sexos. As diferenças genitais entre os seres humanos já não importariam culturalmente. Portanto, deve desaparecer alguma coisa chamada mulher e alguma coisa chamada homem. Todos devem viver maciçamente de maneira indistinta. E isso será o paraíso, segundo Shulamit Firestone, no seu livro A Dialética do Sexo, que é um precursor da ideologia de gênero. Se os sexos estão destinados a desaparecer, deverão desaparecer também todas as proibições sexuais, como a do incesto e a da pedofilia. Diz Firestone: o tabu do incesto é necessário agora apenas para preservar a família. Então, se nós acabarmos com a família, na verdade acabaremos com as repressões que moldam a sexualidade em formas específicas. E prossegue, em outro lugar: o tabu do sexo entre adulto e criança, o que é isso? Pedofilia. E do sexo homossexual desapareceriam, assim como as amizades não sexuais. Todos os relacionamentos estreitos incluiriam o físico. Terminei aqui a citação de Shulamit Firestone, feminista radical, precursora da ideologia de gênero. Por motivos estratégicos, por enquanto, os ideólogos de gênero não falam em defender o incesto e a pedofilia, que Firestone defende com tanta crueza. Concentram-se em exaltar o homossexualismo.
As feministas de gênero, fiéis à visão marxista, dizem que toda desigualdade é injusta.